Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Olá, queridos, eu sou o pastor Álvaro Cruz, pastor do Ministério Fronteira aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo tempos muito complicados, tempos muito difíceis nesse combate contra a Covid-19, nesse combate contra o coronavírus. Isso tem afligido tantas pessoas, isso tem gerado muito medo, medo do contágio, medo da contaminação, medo também da questão econômica que está se mostrando cada vez mais grave, vai piorar nos próximos meses, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, é tanto medo que tem assolado o coração das pessoas e eu quero conversar com você nesta noite sobre isso, sobre medo, como vencer o medo em tempos tão difíceis. Eu quero utilizar uma passagem bíblica que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 15 a 17, que nos diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse contexto bíblico se refere a um evento quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E Eliseu, o profeta, avisava o rei de Israel para evitar os lugares onde os inimigos armavam acampamento, porque o Senhor revelava a Eliseu e Eliseu então alertava o rei de Israel. E ele fez isso repetidas vezes, até que o rei da Síria se enfureceu e decidiu então capturar Eliseu. Ele enviou uma grande tropa para capturá-lo na cidade de Dotã. Quando Geazi, que era o ajudante de Eliseu, quando Geazi saiu e viu aquela tropa que cercava aquele local com cavalos e carros de guerra, ele ficou apavorado. E ele perguntou: Senhor, o que é que nós vamos fazer? E aí o profeta Eliseu respondeu para ele: Não tenha medo, não tenha medo. E a Bíblia diz que ele orou por Geazi. Imediatamente Geazi, que estava tão amedrontado, tão apavorado, enxergou um exército de Deus guardando a Eliseu e também a ele. E aí o coração dele se acalmou e aquele medo se dissipou, porque ele passou a confiar em Deus. É claro que nós sabemos que o medo é um sentimento que cada um de nós tem vivenciado de formas gradativas diferenciadas. Se você for na internet, no Google, e colocar a palavra medo, vão aparecer ali cerca de 500 classificações de medos diferentes. E agora, certamente, um medo novo, que é o medo do coronavírus, o medo do Covid-19. Mas a Bíblia diz em 1 João 4,18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós precisamos entender que não foi Deus que nos deu esse medo. A palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se Deus não nos deu espírito de covardia, nós entendemos então que Ele não é a fonte dos nossos medos. A despeito de muitas pessoas hoje ficarem dizendo: foi Deus que mandou esse castigo sobre a face da terra, isso que está acontecendo é um juízo de Deus sobre a humanidade. Queridos, nós precisamos compreender que isso é fruto
fruto do fato de nós estarmos vivos. Existem as teorias do caos, que falam que isso tudo foi preparado biologicamente, é uma guerra biológica que está em andamento, uma arma biológica que está sendo utilizada. A despeito de todas essas teorias conspiratórias, nós precisamos entender que Deus não tem prazer no nosso sofrimento, Deus não tem prazer na nossa dor. O prazer de Deus está em nos salvar por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. E o tempo inteiro na palavra dele, na Bíblia, Deus manda que nós sejamos fortes e corajosos. Deuteronômio 31:6 nos fala da seguinte forma: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor também é esta: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É a ordem do Senhor que nós devemos ser fortes e corajosos, porque o medo, a covardia, distorcem a nossa realidade. Quero lembrar a você de uma passagem bíblica que fala sobre o envio dos 12 espias que Moisés encaminhou para que eles espionassem a terra prometida e voltassem depois trazendo um relatório. Números 13, versículos 2 a 33, nos relata: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Queridos, é claro que não havia gigantes que devoravam gafanhotos, e eles também não pareciam gafanhotos diante daqueles homens, mas o medo era tão grande que distorcia a realidade. A covardia e o nosso medo, muitas vezes, vão nos levar a ver coisas que não existem. E é o que está acontecendo agora. Qualquer tosse, as pessoas estão apavoradas, achando que estão com Covid-19. Se alguém espirrar próximo a uma pessoa, vai haver uma situação de desespero, porque a pessoa vai achar que está sendo contaminada, contagiada com o Covid-19, com o coronavírus. É muito medo reinando no ar. Você observa, as pessoas às vezes estão dirigindo os carros com as janelas fechadas, com máscaras, com luva, com um olhar de pavor. É muito medo. E o medo faz com que nós venhamos a enxergar coisas que não existem. É o medo que faz com que a gente fique pensando: será que eu vou viver? Será que eu não vou viver? Será que alguém vai morrer? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu não vou ter condições de sustentar a minha casa? É esse medo que tem tirado as noites de sono, tem feito com que as pessoas rolem insônias na cama. Nós não podemos permitir que o nosso medo nos faça ver coisas como esses espias medrosos viram distorção da realidade. Não tenha medo, continue. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Um determinado momento na vida de Paulo, uma situação tão complexa, Paulo foi acometido de um medo tão grande que a Bíblia nos relata da seguinte forma, Atos 18, 9 e 10. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Deus nunca antes usara uma visão para encorajar Paulo a não ter medo, porque dessa vez Paulo devia estar realmente com muito medo, e a palavra do Senhor para ele foi: não tenha medo, continue. Vamos continuar com a nossa vida, vamos continuar despertando, agradecendo a Deus por mais um dia, vamos continuar crendo que Ele cuida de nós, que mal algum chegará à nossa casa, que é Ele que vai garantir o pão nosso de cada dia pela sua misericórdia. Nada na nossa vida vai acontecer se Deus não der o consentimento, porque é Ele que tem o controle da nossa vida. Então vamos continuar crendo nas promessas. A ordem de Deus é: não tenha medo, continue, porque Deus está conosco. Ele diz: ninguém vai fazer mal a você, ninguém vai ferir você, porque eu tenho muita gente nesta cidade, e Ele tem mesmo, muitos anjos que Ele envia para a nossa casa para cuidar de nós, que Ele envia para o nosso local de trabalho para cuidar de você, e nós precisamos crer nessas promessas que a palavra de Deus traz. Seja corajoso.
Nós vamos lutar com as armas de Deus. Porque Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. As nossas armas não são humanas. As nossas armas são a oração, a leitura da palavra de Deus, a comunhão com a igreja, meditar na palavra de Deus e tomar posse das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia traz inúmeros exemplos de homens e mulheres comuns como eu e como você, mas que foram cheios de coragem em Deus. Quando a gente vai lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, quero ler com você versículos 33 e 34, que diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Vejam bem, queridos, subjugaram reinos, extinguiram a violência do fogo, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Homens e mulheres comuns como eu e você, mas cuja coragem veio de Deus. E esse mesmo poder que agiu neles está à nossa disposição. Hoje eu e você podemos fechar a boca dos leões. Hoje eu e você podemos crer que se lançados na fornalha nós não seremos consumidos pelo fogo. Nós podemos em Deus vencer o nosso medo. Davi enfrentou o leão e o urso derrotou Golias em nome do Senhor. Misael, Hananias e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam na fornalha, mas eles sabiam que o quarto homem estava ali com eles. Daniel orou dentro da cova dos leões e foi guardado por Deus. Então eu e você podemos vencer em Deus o nosso medo. Nós vamos vencer esse medo em tempos de guerra como nós estamos vivendo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, estava diante do Mar Vermelho e Faraó vinha atrás com o seu exército, eles estavam medrosos, apavorados. Êxodo 14, 13 diz que Moisés falou o seguinte: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Não tenha medo, querido, fique firme, vamos ver o livramento que Deus vai nos dar. Na palavra do Senhor, não temas, essa expressão aparece mais de 365 vezes, e 365 são os dias do ano. Significa que para cada dia do ano tem um não temas. Quando você acordar amanhã, tem um não temas para você dizer assim: não tema o dia de hoje, vai adiante, continue, eu sou com você. Depois de amanhã, não tema, não tenha medo, eu sou com você, continue, vá em frente, porque não ter medo é uma questão de decisão, de confiar em Deus, de confiar na palavra dele, de tomar posse das promessas. Nós não precisamos ter medo. A palavra do Senhor traz inúmeras passagens nos mostrando isso. Medo do quê? Medo de más notícias? Salmo 112, 7 diz assim: não temerás más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Medo de desastres? Salmo 46, versículos 2 e 3, por isso não temeremos, ainda que a terra treme e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Medo de pessoas? Salmo 27, 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Porque o Senhor nos livra dos nossos medos. Salmo 34, 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nós, povo de Deus, somos chamados para viver sem medo. E eu quero terminar lendo Isaías 41, de 10 a 13. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados, constrangidos, aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Que essa seja a palavra que encontre eco em nossos corações. É o Senhor falando conosco, é o Senhor falando com você. Não tema, não tenha medo. Eu ajudo você, eu seguro você pela minha mão direita vitoriosa. Então, queridos, pega o seu medo, abre a porta de casa,
dá um pontapé bem forte nele e diz assim: vai embora e não volte nunca mais, porque o meu Deus lança fora todo medo. Que Deus abençoe você e que nesses tempos tão difíceis nós encontremos a coragem que vem do Senhor, porque Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a sua vida. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.